Pela graça. Tá bom, tranquilo. Tem uma outra apresentação que eu já deixei aberto, só está numa outra página. Tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom estar aqui. Que bom que cada um de vocês estejam aqui. Até porque foi só pela misericórdia de Deus, né? É legal que quando alguma coisa de grande importância tem para a obra de Deus, tudo começa a dar errado. Não por falta de planejamento, mas por mais que a gente planeje, as coisas vêm e dá uma viravolta, mas por fim, na hora que termina o processo, a gente vê que foi pela graça, a obra e pela vontade de Deus, né? Isso aconteceu ontem na aula, né? Tudo planejado para ser de um jeito, por fim teve que, às pressas, mudar de sala, porque não cabia gente dentro da sala, isso quando no lançamento da escola bíblica lá na sede. E aqui, hoje, muitas coisas que deram tudo errado, mas por fim a gente conseguiu chegar aqui dentro desse tempo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o meu planejamento era para conseguir estar mais cedo aqui e por fim, nos últimos do segundo tempo. Mas isso prova que na nossa incapacidade, na nossa ineficiência, Deus é eficaz, né? Nas nossas fraquezas, Deus faz as coisas do jeito que Ele quiser. E eu posso te falar para você que eu vim de São José aqui com o celular desligado. E Deus veio fazendo todo o processo para eu chegar dentro desse lugar pela misericórdia e para a obra dele. Uma outra coisa que eu posso falar para você é que as pessoas que têm uma proximidade maior viu que o dia de hoje é cumprimento de oração, cumprimento de promessa, cumprimento de profecias, que em alguns momentos eu não acreditei que elas se cumpririam, mas hoje está se cumprindo aqui na tua frente. E graças a Deus por isso estar acontecendo. E graças a Deus por você e eu fazermos parte dessa história de mudança, dessa história de transformação e dessa história de avivamento. Graças a Deus. Hoje, como que vai ser organizada a nossa aula, né? E antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade tanto pela liderança dessa igreja, pela minha liderança na sede. Agradeço muitíssimamente porque esses líderes têm acompanhado todo esse processo que hoje está acontecendo nesse momento. Então, graças a Deus que isso está acontecendo. Então, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Mergulhando Tatuapé, e muito obrigado à minha igreja, né? A igreja que eu faço parte desse corpo. Mas, enfim, o que acontece hoje? Qual vai ser a nossa organização da aula hoje? A gente vai dividir a aula em 2 momentos, espero conseguir que dê tempo de a gente fazer todo esse trajeto. Eu quero, no primeiro momento da aula, fazer um panorama bíblico. É claro que a aula não é do panorama bíblico, mas a gente vai fazer um panorama bíblico sobre a ação pastoral dentro da Bíblia, no Velho, no Primeiro e no Segundo Testamento. É esse o trajeto que a gente vai fazer no primeiro processo da aula. No segundo momento da aula, a gente vai olhar especificamente para a literatura paulina na questão de 1º e 2º Timóteo, e aí na hora que a gente olhar para o texto de Timóteo, a gente vai começar a ver as vozes do que a gente olhou no começo, no primeiro momento da aula. Espero que a gente consiga fazer tudo isso. Se a gente não conseguir fazer tudo isso, eu espero que pelo menos um dos slides já faça sentido na sua trajetória de pesquisa e de conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos lá. A aula de hoje, o nosso foco, então, é a carta de Paulo a Timóteo. É esse o foco da nossa aula. Pode avançar, por favor? Ou eu já tenho aqui, então vou tentar avançar por eu mesmo aqui. Vamos lá. Então, nosso objetivo. Qual é o objetivo dessa aula? Então, o objetivo é abordar o conteúdo das cartas de 1º e 2º Timóteo, dando uma ênfase na teologia pastoral. Então a gente vai dar uma ênfase dentro dessas cartas na teologia pastoral. Existem outros elementos ali dentro? Existe mais 1 ou 2 elementos, mas o foco da carta de Paulo a Timóteo, o foco é pastoral. O foco é literalmente pastoral. Mas a gente vai chegar um pouco e explicar um pouco essa questão. Na questão do conceito, qual é o conceito? Então, o que seria teologia pastoral, né? Quanto conceito, teologia. O que significa a palavra teologia? Teologia é especificamente a revelação de Deus
na história da humanidade. Quando a gente olha para essa ação de Deus reveladora na história de um determinado povo, na história de alguém, a gente constrói uma observação naquilo e a gente faz a teologia. Então, se alguém te perguntar o que é teologia, é observar a revelação de Deus na história do povo, na história de uma pessoa, na história de uma vida. A teologia pastoral, ela pode ser definida como reflexão teológica sobre o conjunto das atividades com as quais a igreja se realiza. Se uma igreja não for pastoral, ela não é igreja cristã. Então a gente já começa a falar exatamente isso. Para uma igreja se realizar, ela tem que ser uma igreja pastoral. Se ela não for uma igreja pastoral, ela é tudo menos igreja cristã. Por quê? Se o nosso Deus, ele é o bom pastor, o nosso Cristo, ele é o bom pastor, que dá vida por essas ovelhas, na hora que ele monta o seu corpo, na hora que ele monta a sua igreja tem foco específico, central. O objetivo central da igreja é ser uma igreja pastoral. Se não for para isso, não é igreja, né? Como ciência teológica da ação, da cooperação ministerial da igreja com o plano da salvação. Qual é o plano da salvação? O plano da salvação, muitas das vezes a gente acha que o plano da salvação de Deus é para salvar a minha vida para eu não morrer. Isso eu já falei, estou repetindo aqui, né? Então Deus veio para me salvar para impedir que eu morra. E determinadas situações, se você observar, é melhor que você morra. Não você, é melhor usar eu mesmo, porque senão vai falar que eu estou jurando você de morte. Não é esse o objetivo, tá? Mas tem situações que é melhor que a gente morra. Se for para viver uma eternidade sem Deus, é melhor que a gente não exista. É melhor que a gente nunca tenha existido. Se for para existir uma eternidade na minha vida, que seja num relacionamento com Deus. E é melhor não viver uma eternidade, mas que a gente possa ter um segundo do lado de Deus, que aí o resto da nossa história passa a fazer sentido. Se a gente olhar aqui dentro, com certeza tem algumas pessoas que tiveram uma experiência teofânica, uma experiência diretamente com Deus. E essa experiência diretamente com Deus traz significado para toda a sua vida. Você pode nunca mais ter visto Deus, nunca mais ouvir a voz de Deus, mas a lembrança que isso vai permeando a sua vida, vai trazendo significado, vai trazendo sentido. Agora, se um segundo com Deus é bom, imagina uma eternidade com Ele. Agora, se não for para estar com Ele, é melhor que a gente não exista. Então, quando a gente olha para a teologia pastoral, ela vai observar esse plano da salvação de Deus. Plano da salvação do quê? Salvação do nosso relacionamento com Deus. Porque a única possibilidade de eu e de você viver eternamente é só se relacionando com Deus. Deus, Ele é a vida. Ele é o sumo bem. E a vida dele, quando eu estou em contato com ele, me faz ser vivo. Quando eu estou distante de Deus, eu posso estar biologicamente vivo, mas já estou morto. Então, quando uma vida não tem um relacionamento com Deus, não tem uma presença diretamente com Deus, direta com Deus, essa vida já não existe mais, ela já está morta. Então, se a gente começar a olhar e discutir, foi Deus que criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Na verdade, a ausência de Deus na minha vida me torna mal. Na verdade, o mal, é a ausência de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de pedir para Deus para que a gente viva eternamente. A gente passa a pedir para Deus para que Ele viva no meio de nós, para que Ele viva dentro de nós. E Ele vivendo dentro de nós, nós estaremos vivos. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de salvação de Deus, o plano de salvar o relacionamento. E aí, qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é orientar as pessoas para que elas, mudando a sua consciência, mudando os seus comportamentos e mudando a sua vida, passam a ter um extremo relacionamento com Deus, porque se relacionando com Deus, nós em unidade, enquanto corpo, viveremos eternamente com Deus. Então, qual é o objetivo da teologia pastoral? O objetivo da teologia pastoral é a gente pensar como que a igreja pode agir cada vez melhor para orientar que esse povo, que essa humanidade, que essa nação, que essa igreja, que todo ser humano dessa terra tenha um relacionamento restaurado com Deus e viva eternamente em relacionamento com Deus. Tudo bem até aí? Podemos avançar? Tá? Um conceito. Então, teologia pastoral, e aí pastoral é igual liderança. O conceito que nós, enquanto igreja Bola de Neve, usamos é liderança. Então, todo líder dessa igreja faz uma ação pastoral.
O líder da assistência faz uma ação pastoral. O líder do NV faz uma ação pastoral. O líder de célula faz uma ação pastoral. E aí você tem alguns ministros, né, algumas pessoas que são ordenadas, tem uma ordenação sacerdotal, e aí vai ser o pastor, vai ser presbítero, vai ser diácono, vai ser o apóstolo, são ordenações ministeriais, mas todas essas pessoas que estão dentro desse corpo, juntos, são orientados por esses ministros ordenados a exercerem uma pastoral. Quando a gente vai para o asilo, a gente senta com os velhinhos no asilo, escuta eles falarem, escuta eles falar um monte de coisa, a gente dá risada, pega no pé de um, deita no chão com o outro, e por fim a gente só está fazendo o quê? Pastoral. A gente está fazendo o quê? Liderança. Liderar para que essas vidas tenham um pleno relacionamento com Deus. Quando a galera vai para o NV, para as crianças, né? Como que chama? As crianças? O MI. Entendeu, né? Essas brincadeiras não pode fazer aqui, não. Quando a gente vai para o MI, a gente vai lá, brinca com as crianças, senta com as crianças, né? Deixa a criança babar na gente, faz um monte de coisa. E aí isso é uma ação pastoral. Quando a gente faz esse relacionamento com o próximo em unidade, a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. Então, enquanto conceito, na hora que a igreja Bola de Neve usa o conceito de liderança, a gente está falando o quê? De uma ação pastoral, uma organização interna aqui dentro para uma ação pastoral. E aí a gente faz um parênteses na aula, uma coisa que eu nunca falei publicamente, mas eu acho que não. Mas se a gente olhar para todas as igrejas, e aí que bom que está gravando, né? Se a gente olhar para todas as igrejas enquanto estrutura, a estrutura de ação pastoral da igreja Bola de Neve é exemplo, né? Então o ministério celular e o ministério em ministérios, né? O ministério celular atrelado ao ministério em ministérios, a gente consegue fazer uma ação onde a gente consegue alcançar todas as pessoas dentro dessa igreja. Né? Na época da pandemia do Covid-19, o líder de célula mandava para a gente o nome das pessoas que estavam passando necessidade, a gente pegava, organizava as cestas básicas aqui, as pessoas batiam na porta, o líder de célula mandava o e-mail com o nome da pessoa, com o CPF da pessoa, e a gente abordava a pessoa aqui na frente da igreja. Dentro de toda essa estrutura, o líder de célula consegue alcançar todas as pessoas de dentro dessa igreja. Quando o líder de célula não consegue resolver o problema, ele passa para o que está acima até chegar no pastor. Então essa estrutura é uma estrutura exclusivamente bíblica, depois talvez a gente chegue nesse conceito biblicamente, mas é uma estrutura que funciona. Se a gente fizer muito bem feito, essa estrutura é perfeita e é exemplo de ação pastoral para todas as igrejas. Parênteses aqui, morre aqui, tá? Vou falar bem baixinho. Mas tem um pessoal que eu conheço de São José dos Campos que eles falaram para mim que tinha um ministério celular. Eu falei, nossa, que legal, que igreja vocês são? Igreja católica, né? E aí você começa a perceber que até a igreja católica, usando o ministério celular como exemplo para suas ações ali dentro de uma outra igreja, que é uma igreja irmã, dentro de todo esse processo das igrejas cristãs, mas uma igreja que está olhando para a gente enquanto exemplo. Para eu terminar esse assunto, porque senão a gente fica a aula inteira só no slide, que bom que somos exemplos, que bom que somos meios de inspiração de Deus para outras pessoas. Que bom que a gente consegue ver outras igrejas usando a gente como exemplo, vindo para ambientes de estudo dentro da igreja Bola de Neve para eles aprenderem. Que bom que a gente vê pessoas de igrejas tradicionais vindo para a igreja Bola de Neve para poder aprender a palavra de Deus. Isso faz com que a gente tenha uma imensa alegria. E quando a gente vê enquanto estrutura pastoral, a igreja Bola de Neve é exemplo, né? 2 momentos na aula, eu já falei sobre isso, então antes do café a gente já está fazendo esse panorama, depois do café a gente foca na estrutura do texto de Paulo a Timóteo, tá bom? Estrutura bíblica. Quando você olha para a Bíblia no Primeiro Testamento, você vai ter o quê? Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, os livros proféticos. Essa é a estrutura que eu acho mais interessante usar porque fica mais separado. Mas tem a estrutura de você olhar para livros poéticos. Os livros de sabedoria também são escritos em poesia. Os livros de profecia também são escritos em poesia. Então essa forma de estrutura eu prefiro usar essa aqui. O Pentateuco, os livros históricos de sabedoria e os livros proféticos. A gente vai passar por todos esses elementos aí e tentar mostrar como a ação pastoral dentro desses momentos nos inspira a pensar a pastoral e a ação da igreja. Na estrutura da Bíblia do Segundo Testamento, evangelhos, atos, cartas
e o Apocalipse. Essa é a estrutura do Segundo Testamento, tá? E a gente vai tentar dar uma passada como que a ação pastoral vai nos instruindo dentro desse processo. Quem me conhece já sabe o que vem depois, né? Quando a gente olha para a estrutura da Bíblia, que a gente não vai aprofundar nisso, mas a estrutura da Bíblia ela tem o quê? Enquanto centro, Levítico e Deuteronômio. Aí a gente vê que esses livros que estão aqui, eles alcançam as suas respostas a partir desse bloco, e esses livros que estão aqui, eles alcançam as suas respostas enquanto esse bloco aqui. Se você tirar esse bloco, você perde o significado de toda a Bíblia, certo? Por quê? A gente vai falar na frente, mas a gente percebe que o reino de Deus é o reino onde Deus governa através da sua lei. Então, dentro da Bíblia, a gente vê a ação do rei, a ação do profeta, a ação do sacerdote, a gente vê a ação do patriarca, a gente vê em alguns momentos a ação de Deus no momento da criação, dialogando com o texto de Levítico e Deuteronômio. Quando a gente vê a estrutura de Apocalipse, quando a gente vê os evangelhos, quando a gente vê Jesus fazendo as ações, a gente vê que ele está fazendo o tempo todo seguindo a lei. E já dando um spoiler, quando a gente olha para Paulo falando a Timóteo, ele fala que a essência do evangelho é a lei. E a lei de Deus se resume em amar. Está ali no primeiro capítulo do texto a Timóteo. Então a gente percebe que toda a nossa ação enquanto igreja é exclusivamente seguir e aplicar a lei. Só que a lei ela deve caminhar para a execução e a aplicação do amor. Porque se ela levar à morte, essa lei não é de Deus, mas é de outros deuses. Tá bom? Então essa é a estrutura que a gente está partindo. Tá? Levítico. O que tem dentro do texto de Levítico? Levítico ele propõe uma vida de pureza para que consigamos viver e manter o relacionamento com Deus. Se você não tiver uma vida de pureza, você não tem relacionamento com Deus. Então você precisa olhar para o texto de Levítico, para que o texto de Levítico te inspire a ter uma ação enquanto pureza. Então na hora que você olha para o texto de Levítico, ele manda você ter uma vida pura, fala para você tomar banho, fala para você se limpar, fala para você lavar a mão, fala para você se purificar. E esse processo de purificação é instruído e organizado dentro do texto de Levítico. E aí vai fazendo com que você tenha uma vida de pureza. Aí muitas das vezes a gente não entende por que o não sexo antes do casamento, a gente não entende por que Deus pede para a gente fazer uma série de ações e uma série de práticas para não fazer, é justamente para não acabar com o seu corpo, porque acabando com o seu corpo você não consegue ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus só existe a partir de santidade. Dando um spoiler aqui, agora dá para você entender qual é a função do seu líder de célula. Seu líder de célula, ele está o tempo todo, espera-se que esteja o tempo todo olhando para o texto de Levítico, olhando para o texto de Levítico, consiga ter uma postura para orientar você a ter uma vida de santidade. Então a função do líder de célula, ou seja, essa ação pastoral do líder de célula, é conseguir fazer com que a igreja inteira tenha uma vida de santidade orientada a partir do texto de Levítico, e o texto de Levítico vai inspirando essa ação de purificação e santidade. O pecado nos separa do nosso Deus e nos separa do propósito. Qual é o propósito de Deus? Fazer com que a terra inteira tenha restaurado o seu relacionamento com Deus. Se houver uma terra inteira cheia de impureza, não existe relacionamento com Deus. Então, quando nós, enquanto igreja Bola de Neve, olhamos para o texto de Levítico, depois a gente percebe que Jesus Cristo cumpre Levítico, e na ação do Cristo ele permite que nós recebamos o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente quer muito fazer, a gente passa a ter força para poder vencer e não fazer, porque tudo aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não queria, quando eu vejo, eu já fiz. Porque o Espírito Santo vem e faz com que eu tenha uma visão, uma crítica em relação à minha própria prática, e faz com que a gente viva um processo de melhoria constante, e melhoria constante na vida e relacionamento com Deus. Depois a gente vê a ação do Deuteronômio. Quando a gente olha para o texto de Deuteronômio, o que é que a gente encontra no Deuteronômio? Nesse texto a gente vê que o amor de Deus se manifesta na consciência da responsabilidade em relação ao nosso irmão e ao nosso próximo.
Quando a gente olha para o texto de Deuteronômio, ele não está mandando você tocar pedra no seu irmão, né? Não está falando para você apontar os erros do teu irmão. Ele está falando simplesmente para você entender que, a partir do momento que cometemos pecado, a gente tem consequências em nossa vida. E se a gente tem consequências em nossa vida, então é melhor que a gente não peque. Quando a gente olha para o texto de Deuteronômio e começa a ver a ação dentro dos ministérios da Igreja Bola de Neve, os ministérios fazem o quê? Uma consciência das consequências das ações em relação ao seu próximo. Então, quando a gente vê o Ministério Pão da Vida, ele começa a aplicar, por exemplo, a festa das primícias, onde a gente tira uma parte do nosso alimento e a gente entrega para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro poderem se alimentar. A gente percebe que a ação ministerial do Bola de Neve, ele tem um olhar para o texto de Deuteronômio, para essa ação pastoral da Igreja Bola de Neve em relação a toda a ação da igreja, né? Aí eu acho que é melhor eu parar, senão eu vou tocar pedra em mim, né? Olha só. Aí o pastor chega e a gente está falando dessas coisas. Pô, é difícil, tá? Se vocês verem eu tremer, tá bom? Já sabe por quê. Mas a gente percebe que os ministérios dentro da Igreja Bola de Neve, eles estão agindo e fazendo exatamente a ação que o texto de Deuteronômio nos manda fazer. Quando a gente vê as 7 festas judaicas, elas têm uma ação onde nós adoramos a Deus e dentro dessa adoração a Deus, a gente chama pobre, viúvo, estrangeiro para começar a comungar as festas juntos conosco. Então, quando a gente olha para a Igreja Bola de Neve, lembra que eu falei que é uma estrutura muito bem organizada na questão da ação pastoral? Porque enquanto liderança de célula está focada no texto de Levítico, as lideranças de ministério estão focadas na proposta do Deuteronômio. E assim a gente começa a ter uma igreja pastoral, onde a gente consegue alcançar todas as pessoas que estão dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja e dentro desse plano de salvação de Deus, que é salvar o nosso relacionamento com Deus. Tá fazendo sentido? Tá? Alguma dúvida? Ou não? Né? Aí não tem dúvida porque não está conseguindo entender nada, né? Mas se tiver alguma dúvida, faça, tá bom? Vamos lá. Davi? Oi. Tem uma dúvida. Quando você pergunta, eu tomo água. Qual é a diferença da lei da judaica para as festas judaicas? Oi? Na carta para Tito, no capítulo 1 ali, vocês falaram sobre as letras. Paulo ele orienta para não dar o legalismo judaico. Sim. Qual é a diferença da lei judaica para as festas judaicas que você falou agora? Tá. Festas judaicas são 7 festas. As 3 festas mais importantes vai ser Pessa, Sukkot e Shavuot, ou Páscoa, Pentecostes e Festa das Tendas, que vai também ser Festa do Tabernáculo. Essas festas elas têm grande importância e têm uma ação direta com a ação do Cristo e a ação da igreja. Se a gente não entender festas judaicas, a gente não consegue entender qual é a ação da igreja, essa ação dentro desse plano de salvação. E a gente também não entende por que Cristo veio para cá. Então as festas que estavam acontecendo lá apontavam para o Cristo. Tudo bem? Quando você fala de lenda judaica, o que acontece? Quando existia algum ponto do texto do Pentateuco que Falta um dado nessa explicação, senão não vai fazer sentido. A partir do século 6 a.C., você vai ter o nascimento dos fariseus. E os fariseus, os doutores da lei, todo esse grupo que organizava para poder fazer sua meditação em relação ao texto bíblico, quando eles achavam uns pontos dentro da lei que eles não conseguiam explicar, uns pontos dentro do Pentateuco que eles não conseguiam explicar, eles criavam uma explicação. E essa explicação vinha toda uma narrativa, ou seja, uma lenda. Isso é chamado de Mishnah, que vai compor o Talmud babilônico e o Talmud judaico. Tá? Então as lendas judaicas são essas explicações mirabolantes que eles vão trazer e, por fim, dava respostas, mas não tinha nenhuma fundamentação com direta inspiração por Deus. Por que Paulo está usando essa explicação? Porque Paulo é fariseu e ele sabia como fazer todo esse processo de criar uma história para poder fazer sentido naquilo. Tudo bem? Então, lenda judaica é a história que o fariseu contava. Festas judaicas são as festas instituídas por Deus através de Moisés, que aponta para Jesus Cristo. Tudo bem? Bênção retributiva. Se a gente não entender bênção retributiva, a gente não entende a ação, principalmente do Velho Testamento, que vai corresponder ao Novo Testamento.
Bênção retributiva. A lei está explícita no Levítico e Deuteronômio, já falamos isso, ao passo que seguimos a lei, que se seguimos a lei, nós vivemos a retribuição do que fizemos. E isso é refletido nas bênçãos de Deus para nós e para as nossas famílias. O que eu estou te falando aqui? Eu estou falando que a partir do capítulo 28 de Deuteronômio, se eu não estou enganado, vai ter lá uma relação das bênçãos e das maldições. Se você fizer a lei de Deus, se você seguir a lei de Deus, você recebe bênção. Se você não seguir a lei de Deus, você recebe maldição. É esse o jogo. É claro, quando você vê para o texto de Jó, tem uma discussão ali dentro que no outro momento a gente discute isso. Mas basicamente a partir do momento que eu sigo o que Deus propôs na sua lei, eu começo a viver as bênçãos que Deus propõe. Aí você olha e pula o texto de Levítico e Deuteronômio, não sabe o que tem que seguir, depois está querendo viver bênção de Deus. Ora e não vive bênção. Nossa Deus, fiz jejum de 21 dias, não funcionou, fiz jejum de 42 e ainda não funcionou, por quê? Claro que não funcionou, você não está seguindo a lei que ele está propondo. Então a bênção de Deus é uma bênção retributiva. A partir do momento que nós seguimos a vontade de Deus, a partir do momento que seguimos a lei de Deus, a gente passa a viver as bênçãos de Deus. Quer dizer que não vai ter luta? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que as lutas que acontecem na nossa vida começam a conspirar para que seja provado que a bênção e a ação de Deus está na nossa vida. Tudo bem até aqui? Então quer dizer que a luta que a gente passa, como ao contrário da nossa vida, é um teste para Deus ver que a gente, para ser perseverante, para a gente ter as bênçãos, ou a luta pode ser algo espiritual, até aquela guerra espiritual que ele não quer deixar a bênção de Deus. Porque, tipo assim, no meu ver, Deus é onipotente e onisciente. Ele abençoa na hora que ele quer, ou não abençoa, o inimigo não pode nem reter sua bênção. Além de nós mesmos que possa reter. Entendi. Porque também tem aquela parte também, que quando Deus ia abençoar, acho que um servo, acho que foi Jó, qual foi mesmo? Que tem uma guerra. Aí, quando você começa a orar, tem uma Daniel, guerra espiritual. O que acontece? Quando o Daniel vem e propõe, ele recebe uma revelação e depois o anjo estava sendo impedido, ele faz um jejum de 21 dias para poder receber a resposta. Essa é uma situação. Basicamente o que acontece aí são duas coisas. Deus prova os seus filhos, certo? Do mesmo jeito que Deus provou Abraão, ele vem e nos prova. Na hora que está perto de você receber sua bênção, vai virar de ponta cabeça a sua vida e fica frio porque vai passar. Isso é prova, certo? Quando você recebe bênção, vem prova de novo, para ver se o seu amor está diretamente a Deus e não a bênção que você recebeu. Isso é prova. Agora, existe uma coisa que a gente faz que é botar a mão no fogo. Não no fogo do Espírito Santo, é no fogo do gás mesmo, né? E aí tu bota a mão no fogo e começa a reclamar com Deus porque está queimando, né? Na verdade, tem luta que é a gente que constrói. E quando a gente constrói luta é justamente porque a gente não seguiu o texto de Levítico e Deuteronômio. Então, quando a gente segue a lei de Deus, a gente vai viver bênçãos, vai viver as provas de Deus, vai viver permissões de Deus para Ele provar que Ele está na nossa vida. Isso é permissão, não que a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Agora, existem coisas que a gente mesmo que constrói, e aí a gente paga o preço porque a gente construiu as coisas ruins, né? Não troca o óleo do motor do carro para você ver, né? Na hora que parar na Dutra, aí tu não reclama. Estou falando isso porque eu fiz isso hoje à tarde para poder vir para cá e atrasou todo o processo. Mas enfim, quando a gente começa a olhar para a ação do reino de Deus, né? O que é a ação do reino de Deus? O reino de Deus é um local, uma organização que ela foca numa ação social, política, econômica, que Deus governa a partir da sua lei. O que é reino de Deus? Reino de Deus é uma estrutura social, política, econômica, onde ali dentro Deus está governando a partir da sua lei, certo? Então o reino de Deus só vai estar na hora que eu for para o céu? Meu irmão, acredita nisso e seja feliz. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Jesus Cristo falou que o reino dele já está. Enquanto João Batista falava que o reino viria, Jesus Cristo falou que o reino já está. E ele nos incumbiu para a gente pregar o reino de Deus, e a pregação é a vivência cotidiana do reino de Deus. Ou seja, Deus nos convidou para a gente ser meio de inspiração
para que essa sociedade, para que essa terra, para que a política, para que as pessoas que ganharam, que perderam a eleição, porque os dois juntos vão ter que juntos olhar para nós, se inspirar e entender que se a gente quiser pensar sociedade, a gente tem que olhar para a lei de Deus. A gente tem que olhar para o povo de Deus. Se a gente quiser olhar para a estrutura política desse país, a gente vai ter que se inspirar na igreja, porque a igreja é um modelo de ação política. E a igreja é um modelo de ação econômica. Então espera-se que essa igreja, vivendo o reino de Deus, consiga ser exemplo de distribuição econômica, onde aqui dentro não exista pobre, viúva, estrangeiro e órfão. Onde aqui dentro a gente consiga prosperar aqui dentro e fazer o que o Paulo falou. Quer abençoar? Então abençoe primeiramente os domésticos da fé. Quando a gente começa a organizar econômica, social e política aqui dentro, o povo lá fora começa a olhar para a gente, se inspirar nas ações que a gente faz aqui dentro e a gente começa a ver as mudanças lá fora. Aí eu abro um parênteses aqui, a gente já rasga o verbo, né? A gente começa a reclamar de corrupção, a gente começa a reclamar de governo, a gente começa a reclamar do Estado, mas muitas das vezes nós ainda não estamos sendo inspiração para aquele povo lá fora. E Deus nos colocou aqui dentro para que sejamos inspiração. Como assim, Davi? Me prova biblicamente isso. Eu quero ver os reinos da terra vindo para essa igreja, para aqui dentro se inspirar da mesma forma que Rainha de Sabá e os reinos da época de Salomão foram até lá para poder se inspirar na ação e governança que Salomão fazia dentro do povo de Israel. A sabedoria dessa igreja vai começar a inspirar outras pessoas lá fora a viverem o plano de salvação e de relacionamento com Deus. Quando a gente começa a olhar para o reino de Deus, é esse reino que acontece aqui, através de toda a ação de organização e ação pastoral aqui dentro, e começa a inspirar lá fora. Aí a gente vive reino de Deus. Qual é a função da igreja nessa terra? A função da igreja consiste em aplicar, ensinar, propagar, preservar, para implantar e viver reino de Deus. Essa é a ação da igreja. Essa é a ação pastoral. Então, líder de célula, líder de ministério, pastor, diácono, apóstolo, levita e tudo que tiver aqui dentro dessa igreja, até o microfone, as cadeirinhas que tem aqui dentro, todo mundo focado em unidade na implantação, preservação e propagação do reino de Deus. É quando a gente olha para o texto bíblico e vê Jesus Cristo falando: vocês vão pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Na época não tinha WhatsApp, na terra não tinha Instagram. Na época não tinha Instagram. Então, se hoje nós temos meios de comunicação, que facilitemos. Se naquela época o Espírito Santo fez tanta coisa só com estrada romana e com cartas, o que a gente consegue fazer com todas as ações que a gente pode fazer? Pega o teu WhatsApp, usa a inteligência artificial e começa a fazer com que o reino de Deus chegue cada vez mais em todas as pessoas dessa terra. A gente pensar que nesse momento, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente começar a ver que existem pessoas que ainda não receberam a mensagem de Deus, isso faz com que a gente tenha vergonha. Mas claro, não fica pedindo para Deus te mandar para a África, para a Índia, para a China, se você não olha para a pessoa que está não aqui dentro, tá bom? Aqui dentro a gente já está com o microfone falando para todo mundo, mas para as pessoas que estão do seu lado lá fora, e começa a viver e aplicar e inspirar que essas pessoas vivam o reino de Deus lá fora. A ação da igreja é isso. E o que é reino de Deus? Um reino que Deus governa através da sua lei. E toda a lei se resume em amar. Então, quando a gente olha para essa igreja, toda a estrutura de ação pastoral, que é exemplo dentro dessa igreja, começa a ser uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que vive a ação focada no cuidado com o próximo. Aí você vai falar: nossa, né, tá fazendo uma aula que não tem nada a ver com o texto de Timóteo, né? Vamos olhar para o texto de Timóteo então, tá? Vamos olhar para o texto de Paulo a Timóteo. E a gente vai ler. Não vou nem comentar agora, comento depois, tá? Paulo, apóstolo de Jesus, segundo mandado de Deus, Salvador, tudo mais, a Timóteo, meu verdadeiro filho, tudo mais. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Qual é a doutrina que a gente tem que ensinar então? Quando Jesus Cristo está no Sermão do Monte, ele está fazendo o quê? Ele está ressignificando o texto de Deuteronômio. Quando Jesus Cristo está sendo tentado
no deserto, ele está usando qual texto? O texto de Deuteronômio. Quando a gente começa a ver a ação do Cristo, ele senta no monte, no texto de Mateus, ele senta no monte e começa a ensinar. Ensinar o quê? Quando ele para num determinado local e uma mulher chega para ele e fala, eu estou esperando o profeta. E ele chega e fala, o profeta já está. Porque o profeta do capítulo 18 de Deuteronômio, quando Moisés chega e fala que viria um profeta que ia ensinar eles, era Jesus Cristo que estava fazendo. E se nós somos corpo de Cristo, a gente vai fazer o que Paulo falou para fazer o quê? Ensinar a doutrina. Ensinar o ensinamento que Deus nos propôs a fazer. Ou seja, uma igreja que vive a lei de Deus, que é aplicar de forma prática o amor de Deus que Ele manifestou a nós e nós manifestemos aos nossos próximos. Mas vamos caminhar mais um pouquinho dentro desse texto. Nem se deem a fábulas, lembra das fábulas? As genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim, o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida é uma fé onde você não fala que você tem fé, mas que a sua ação, que a sua prática, que o seu comportamento expresse a fé que você tem em Deus. Vem com a sua fé que eu vou com as minhas obras. Então, dentro da ação que a gente faz, não é tirar as obras, mas que as suas obras, que as suas ações expressem o amor que Deus tem e a fé que você tem em Deus. Então, Paulo está fazendo isso a Timóteo. Só um parênteses. Se a gente não fizesse esse caminho até esse momento, esse texto não ia fazer sentido, né? Vai ter mais um pouquinho. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo a Timóteo falando. Ou seja, não olha para a lei, começa a ensinar uma lei que não tem nada a ver com a lei. Então a gente fez o que antes, olhou para a lei, entendeu a lei, viu a importância dela, para a gente começar a entender que Jesus Cristo cumpriu a lei, e cumprindo a lei, Ele permite que a gente tenha o Espírito Santo na nossa vida, para a gente não fazer nada além do que cumprir a lei, que a lei se resume em amar. Uma igreja que ama é uma igreja que vive a lei de Deus. E uma igreja que vive a instrução que Paulo fez a Timóteo quando ele foi fazer a ação dentro da igreja de Éfeso. Então, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Quando a gente olha para o texto de Levítico e Deuteronômio, a gente vai olhar e falar que aquilo não é ruim, que aquilo é bom, mas a gente tem que aprender a usar de forma legítima. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Ou seja, se tu segue a lei, ninguém vai te falar de lei, né? Mas para os injustos. Parênteses. Além de mim, tem alguém justo aqui? Né? Além de mim, eu, Davi, sendo injusto, tem mais alguém justo aqui? Então, se nós somos injustos, Deus veio, nos entregou a lei, para a gente ver a injustiça que há dentro de nós e a gente possa ser e viver uma ação justa. Ou seja, se Jesus é o Deus de justiça, o povo dele vive a justiça dele, que ele nos ensinou através da sua lei. Mas, e obstinados, para os ímpios, os pecadores. Tem alguém aqui? Além de mim? Né? Para os profanos, os irreligiosos, para os parricidas, ou seja, quem mata pai e mãe. Eu acho que isso não tem aqui não, tá? Os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Parênteses aqui para a gente já passar para outro bloco. Foi confiado para a gente o Evangelho. Evangelho é o reino de Deus. É a gente chegar e começar a afirmar o reino de Deus. Mas para a gente entender o reino de Deus, a gente tem que fazer todo esse caminho que a gente fez agora. Paulo questionava e orientou Timóteo a, dentro da igreja de Éfeso, falar com as pessoas,
que estavam fazendo ações que estavam incorretas segundo a lei de Deus. E nessa noite eu olho para você e falo a única coisa para você: medite todos os dias na lei de Deus. Decore textos da palavra de Deus para você poder meditar de dia e de noite, porque seguindo a lei de Deus, seguindo a vontade de Deus, que se resume em amor, pode ter certeza que a sua vida vai ser uma bandeira da entrada e chegada do reino de Deus em todos os lugares que você entrar. Como pastoral, é tratado em toda a Bíblia. Falamos disso, certo? Mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Só vou dar uma olhada aqui. Vou caminhar um pouquinho mais rápido, tá? E já a gente faz o intervalo. No Pentateuco, vou correr um pouco, tá bom? Para a gente conseguir caminhar. Na criação, como a pastoral acontece na criação? Amor ao criar. Humilhação, ou seja, uma ação de se humilhar. Deus, quando foi fazer a criatura, Deus amou tanto que construiu toda a criação, construiu o ser humano, para com a criatura que ele fez, ele pudesse se relacionar. E todos os dias ele descia, ia para o jardim e se encontrava com o ser humano. Então, se Deus desceu do céu, se encontrou com o ser humano todos os dias à tardinha e com ele conversou, a gente vê que Deus vindo a dialogar com o ser humano, a gente vê uma ação de humildade de Deus em procurar a sua criação. Então, nessa noite, nós, uma igreja pastoral e uma igreja que ama, a gente não tem vergonha de buscar todas as pessoas para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente expressar o nosso amor por elas. Quando a gente começa a olhar uma igreja pastoral com lideranças, com pastores, com todos esses, nós percebemos que não importa o grau de escalão que você esteja, o que importa é quantas pessoas você consegue encontrar. É legal a gente ver no Instagram o pastor de uma igreja sentado com um monte de criança em volta dele, ele batendo papo com um sorrisão no rosto. Não sei se isso foi combinado, eu acredito que não. Mas é bom a gente ver uma ação dessa. É bom a gente ver pastores, né, de uma igreja que eu conheço poderem ir no ministério da assistência, do asilo, né, que é tão difícil alguém ir, né, tão difícil achar pessoas para irem, e a gente vê o pastor de uma igreja que eu conheço poder ir para esses lugares, sentarem junto com os idosos e olhar assim e falar: nossa, como que eu vou pregar para essas pessoas sendo que eles sabem mais do que eu? Né? Então a pessoa com uma titulação lá em cima, numa igreja que tem 900 pessoas ou mais, poder ir para um asilo onde ninguém vê e poder ver as pessoas que estão lá dentro. Pastoral é isso. Não importa onde você esteja. Quer ser o maior? Serve. Se não servir, não serve. Né? Nos patriarcas, Deus protege. A gente vê Deus protegendo Caim, né? O sujeito matou o próprio irmão e Deus vai e protege. Se fosse eu, já tinha destruído, né? Tinha morrido junto também com ele. Ia apanhado Caim. Ia tomar um sacode, velho. Mas Deus vem e protege Caim. Deus protege Noé. Deus protege Abraão. Deus protege Isaac. Deus protege todos os primogênitos que estavam dentro do Egito. Como assim, Davi, que Deus protege todos os primogênitos, sendo que eles morreram? Né? Deus é dono da vida, não é? Eu tenho certeza que a morte não foi mais forte do que a vida de Deus para todas aquelas crianças que estavam naquele lugar. E no meio daquelas crianças a gente pode lembrar delas e falar: do meio daqueles que morriam, nasceu um que trouxe a vida, e através da organização dele a gente está lembrando e vivendo a ação de pastoral e a ação de vida dentro dessa igreja. Então a gente percebe que até a morte de alguém, quando está junto com a ação de Deus, pode se tornar vida e testemunho de vida na vida de outras pessoas. A gente vê que dentro da ação dos patriarcas, Deus cuida. Então a ação de pastoral dentro dessa igreja é uma igreja que cuida, que protege, que abençoa. No Êxodo, Deus desce e se encontra com o seu povo. Então os pastores, os líderes, as pessoas e todas as pessoas dentro dessa igreja não têm medo de descer e se encontrar e ouvir e ver o sofrimento das pessoas. Deus honra quem protege o que sofre. Deus o honra e protege o que sofre. A gente vê as parteiras Sefrá e Puá dentro do Egito, elas sem ser judias, né? Porque se eu sou faraó, não ia colocar uma judia para fazer parte de mulher judia, né? Não ia ter essa, né? Coloca
parteiras que não eram judias, elas protegem as crianças, e quando você vê um pouco para frente, você vê que elas foram abençoadas. A família delas foram abençoadas, porque elas protegeram os filhos de Deus que iam morrer. Quando a gente olha para essa igreja, quer ter uma vida abençoada? Proteja, abençoa, ajude. E aí você tem vida abençoada. Deus honra quem protege. Deus faz morada e caminha com o seu povo. Deus fez um tabernáculo para poder transitar no meio do seu povo. Deus fez um tabernáculo, Deus fez um templo para ele morar no meio do seu povo. E nessa noite, Deus me convidou e te convidou para ser corpo dele dentro dessa terra e de ser o tabernáculo nessa terra que tem a presença do Espírito Santo e transita no meio dessa terra, mostrando e sendo sinal de esperança do reino de Deus para toda essa terra. Na criação, vou dar um salto aqui, tá bom? Bem rápido. Quando a gente vê o capítulo 1, versículo 6 até o 28, 16 a 28, se eu não tenho nada aí, 26 a 28. Aí você vê quando o sujeito faltou na aula de matemática, né? Quando a gente vê esse texto, a gente vê que Deus criou o ser humano para fazer o quê? Para governar, para proteger, para cuidar. Quando a gente olha para a ação de uma vida pastoral, é uma vida que Deus nos entregou a essa terra para a gente poder cuidar. Deus entregou toda a sua criação para o ser humano, para esse ser humano, naquele lugar, cuidar. E Deus olhou para nós, nos convidou para cuidar da terra que Ele criou. Aí a gente vê o modelo de liderança, ou seja, um modelo de pastoral, que ela pode ser uma liderança faraônica ou uma liderança mosaica. Ou você é um líder do jeitão de Moisés, ou você é um líder do jeitão de Faraó. Ou você é um pastor no jeitão de Moisés, ou você é um pastor no jeitão de Faraó. Qual é o modelo faraônico? Exerce uma pastoral de forma vertical, de cima para baixo. Eu mando, tu obedece. Com truculência e gestão de forma totalitária, trata as pessoas como se essa pessoa fosse Deus. Tá bom? Esse é o modelo de pastoral, focada na forma faraônica. Na forma mosaica, exerce uma ação pastoral de forma dialogal, na busca da formação da consciência de forma amorosa, lidera de forma horizontal e sabe que está no nível de todos e o foco é sempre uma postura social, amorosa, solidária, ou seja, trata a todos como irmãos. Quando a gente começa a olhar a estrutura da Igreja Bola de Neve, líderes de célula, líderes de ministério, tratando cada um e outro, de forma horizontal, como irmãos. Aí você tem uma estrutura pastoral. Não sei o que estou falando. É a Bíblia. Né? Vamos lá? Pastoral no Templo dos Juízes. Como que acontecia a pastoral no Templo dos Juízes? Aqui vemos a estrutura dos juízes e da família tribal. O que fazia a família tribal? Você tinha uma organização onde tinha o pai e a mãe, o pai organizava a produção e a distribuição, e esse pai da casa organizava toda a vida social, econômica e política desse povo. E aí você tinha os juízes, e os juízes organizavam toda essa estrutura nos problemas que aconteciam lá dentro. Detalhe, você tem líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Quando a gente começa a ver essa estrutura, essa pirâmide que acontecia ali dentro, é a mesma pirâmide que a estrutura da Igreja Bola de Neve usa dentro das lideranças. Você tem um líder que vai ficar numa célula com 20 pessoas, depois você tem o líder do líder da célula, e depois o líder da célula tem o líder dele, até chegar na estrutura lá em cima. A gente percebe que essa estrutura é organizada na mesma estrutura que eles estruturavam os juízes, que foi Jetro orientando Moisés a seguir. Então você percebe que a estrutura da pastoral dentro da Igreja Bola de Neve está pautada no modelo dos juízes dentro da Bíblia. Pastoral nos livros históricos. Ruth e Juízes orienta o povo a seguir a lei, porque quando segue a lei, Deus protege. Quando você vê o texto de Juízes, você vê Deus protegendo seu povo. Por quê? Porque eles estavam vivendo Pentecostes. Quando você vê o texto de Ruth, você vê no texto de Ruth, começando o texto, onde Boaz
vai lá fazer a colheita, tira a primeira parte da colheita e entrega para Deus, a segunda parte para alimentar a família dele, a terceira parte ele chega para o servo dele, para o escravo dele e fala, ó, coloca mais alimento para que o pobre, a viúva e o estrangeiro possa ter mais comida para poder comer. Ali dentro você está vivendo a festa de primícias. Lembra que a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, é a festa das primícias. Então o texto de Ruth está pautado na festa de Pentecostes. Quando você vê Atos 2, no final de Atos 2, eles partilhavam tudo segundo a necessidade de quem tinha. Aí tem uma igreja aí que o pastor olha para o povo e fala, se tiver alguém com uma conta de luz, de água aí, se levanta que a gente vai pagar. Esse pastor está simplesmente seguindo Pentecostes, festa das primícias. Parênteses, se alguém se levantar contra isso, se alguém se levantar contra essa ação, essa pessoa não está se levantando contra o pastor, essa pessoa está se levantando contra a lei e a palavra de Deus. Reis, Samuel, Reis e Crônicas. Deuteronômio 7, proteger o pobre, a viúva e o estrangeiro, garantindo dignidade enquanto pessoa humana. Quando o rei não seguia Deuteronômio, o rei vinha os impérios fora e acabava com esse rei. Sacerdote, instrui o povo e o rei a viver em santidade e justiça para viverem em bênçãos de Deus. Então o sacerdote, a função do sacerdote é orientar para que as pessoas vivam a ação de Deus. E o profeta, qual é a ação do profeta? O que o profeta fazia? Quando as pessoas saíam da ordem que Deus tinha mandado no texto da lei, o sacerdote chegava e falava para o povo, volta a seguir a lei para que Deus volte a nos abençoar. Quando você olha para o texto dos profetas, todos os profetas estão falando isso. Volta os olhos para a lei para que Deus possa abençoar o seu povo. Aí, quando a gente vê nos evangelhos, a gente vê que Jesus Cristo ele é ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Ou seja, ele cuida das necessidades das pessoas, ele orienta para viver a lei, inclusive coloca o seu Espírito dentro de nós para que o Espírito dele nos oriente a como viver a lei. E mais, ele é o profeta. Quando a gente sai fora do proposta da lei, Jesus Cristo vem, o Espírito Santo vem, nos constrange ou até manda os profetas para falar para a gente poder seguir a lei. Se nós somos igreja e corpo de Cristo, nós, enquanto igreja, corpo de Cristo em unidade, somos uma igreja profética, somos uma igreja com sacerdócio real e somos sacerdotes de Deus. Ou seja, vivemos vida de Pentecostes, aplicando e vivendo a lei de Deus. Como que é essa estrutura? Numa estrutura pastoral ou numa postura de liderança no modelo de igreja Bola de Neve. Fez sentido? Beleza. O bom líder cristão... Nossa, não falei isso aqui. Evangelho. O Deus encarna e faz morada entre nós. Jesus Cristo é o Deus encarnado que faz morada no meio de nós. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, sacerdote, profeta. Jesus Cristo é o amor. Enquanto Deuteronômio falava para a gente como amar, Jesus Cristo ele é o amor. Então nós, junto com Cristo, nós passamos a viver a lei. E aí por isso que a Bíblia fala que para nós não tem mais lei. Porque vivendo a proposta do Cristo e Cristo vivendo dentro de nós, não vai existir todo aquele pacote de coisas que nós somos. Mas a partir do momento que conhecemos a Cristo, nós, tudo aquilo que éramos passou a não ser e agora somos corpo de Cristo, vivendo Cristo dentro de nós. Evangelhos. Só mais um minutinho, tá bom? Já estou terminando esse bloco. Evangelhos. A revelação. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Humanidade do homem. O que é a humanidade do homem? Quando a gente olha para um ser humano que não tem Deus, a gente percebe que ele nem humano é. Mas quando a gente começa a viver a experiência de Deus, a gente começa a ver a humanidade do ser humano. O que é a humanidade do ser humano? A humanidade do ser humano é quando vê o seu irmão, a sua irmã passando necessidade, você se constrange, você sente e você ajuda. Se uma igreja não se compadece com as pessoas que sofrem aqui dentro, com as pessoas que sofrem lá fora, se é uma igreja que só pensa no seu crescimento próprio, essa igreja pode ser tudo, evangelho de tudo, mas não de Cristo. Uma igreja que sofre, ela olha para esse mundo, ela sente, e quando ela sente, ela desce e ela encontra. Ou seja, Deus no Êxodo, ele olhou, sentiu, viu o sofrimento
desceu, ajudou o escravizado e colocou na terra prometida. Nós, enquanto igrejas, olhamos para essa terra, sentimos, fazemos, encontramos e vivemos. Evangelhos, a ressurreição. Jesus venceu a morte para poder encontrar com os seres humanos. Jesus Cristo, nessa noite, faz com que nós vençamos todos os dias a morte para que a gente encontre essa terra cada vez mais. O bom líder, então, traz atributos de Deus que são explícitos na lei, nos reis, sacerdotes, profetas, que seguiam a orientação e a vontade de Deus. O bom pastor vive isso, o bom líder vive isso, e nós, enquanto igrejas, vivemos isso. Sacerdócio proposto por Paulo. Garanto para você que é o último slide desse bloco, tá bom? Paulo propõe um presbítero, que é o ministro da palavra. E Paulo propõe um diácono, que é o ministro das obras sociais e serviços materiais, como proposto em 1 Timóteo 3 e Atos capítulo 6. Ou seja, essa igreja, enquanto ação pastoral, tem pessoas que são orientadas na palavra e vivem essa orientação da palavra. E tem pessoas orientadas no serviço que vive o serviço. E nós, enquanto igreja pastoral, nós somos uma igreja que nos atendemos, cuidamos e vivemos a proposta da lei de Deus. E assim, a gente chega no último slide. Oh, errei. Pastoral proposto na Bíblia, um rei que cuida, protege, um sacerdote que auxilia a purificação do povo, e um profeta que fala e lembra a lei de Deus. Jesus é sacerdote, é rei e profeta, e criou uma igreja, um corpo que exerce a sua pastoral, a sua liderança e obra nessa terra. Então vivemos a pastoral de Deus, propagando o reino e vivendo e propagando o amor. Só um minuto. A gente vai se alimentar nesse momento, a gente vai dialogar nesse momento, e eu espero que nesse momento a gente consiga pelo menos fazer um panorama geral para mostrar para vocês que, por mais que a gente tenha vivido momentos de críticas de outras pessoas lá fora em relação a essa igreja, a gente pode falar que nos erros que talvez tivermos, a gente pode melhorar, mas a gente tem muitos acertos que a gente tem que preservar e manter. É muito mais fácil a gente apontar erros e não melhorar a estrutura. Mas que bom que a gente está dentro desse lugar, porque nós aqui dentro somos esperança para melhoria constante e melhoria cada vez mais. E nessa noite, se alguns de vocês, ou se todos vocês assumirem lideranças, que sejam lideranças com ações pastorais. E quando você chegar lá e ser um líder de célula, você já sabe o que você tem que fazer. Se você for um líder de ministério, você já sabe o que você tem que fazer. E nós, enquanto igreja, nós estamos simplesmente lembrando o que a gente tem que fazer. Viver Pentecostes e fazer com que essa terra se inspire em nós para poder melhorar cada dia mais. Pode ir melhorar tomando café.